Fala galera, Paulo Gentil na área e hoje eu vou trazer um tópico, né, que a galera gosta muito de perguntar, até porque é uma modificação de estrutura desejável para muitas pessoas e indesejável para outras, que é aquela questão dos ombros largos, que as pessoas questionam, né? Se teria alguma forma de ficar com os ombros mais largos, né? Exercícios, estratégias para alargar os ombros. Algumas pessoas querem ter aquele formato de triângulo, né? O ombrão largo, a cinturinha fina. E também tem a questão das pessoas que não querem, né? Que eu sou da época que quando a gente ia passar um treino de musculação para as mulheres, elas falavam, pelo amor de Deus, não passa nenhum exercício porque eu não quero ficar com as costas largas. Aí tinha aquela galera, né, que botava o filho da natação para largar as costas e aqui não botava a filha para não alargar as costas. Mas na musculação a gente tem algumas informações sobre isso. E o que eu gosto de fazer, né, normalmente, é porque assim, se eu vier e trouxer apenas a informação científica, de repente eu falo para um público mais selecionado, porque tem um monte de leigo que não está ligando para a ciência, eles estão ligando para os marombas e tudo. Então acaba que os marombas atingem essas pessoas e a ciência não. Só que quando eu trago que um maromba falou e mais a ciência, aí eu pego a galera que vê o maromba e fala, opa, tô seguindo um cara que fala merda, e também a galera da ciência. Então é por isso que eu gosto de fazer uma análise e trazer informações que são populares, né, e trazidas por pessoas que muitos de vocês seguem ou conhecem. Então, sobre essa questão das costas, eu vou trazer um vídeo aqui interessante, né, que é o seguinte. Olha só, ele vai dar Vou te dar três dicas para você ficar mais largo. Ó, a primeira coisa, velho, fala sério. Quando você pega o cara fala assim, eu vou dar 3 dicas pra você ficar mais largo. Você deu aquele sorrisinho de canto de boca, lá ele, né, ficar mais largo, sei. Te conheço um camarada que te ajuda a ficar mais largo aí. Não, vamos lá, vamos falar sério. Vamos colocar no começo, mas duvido que você não pensou isso, viu, seu sacana? Vou te dar 3 dicas para você ficar mais largo. Primeiro de todos é você focar no desenvolvimento dos ombros. Então, quando você for montar um treinamento para você, faz um foco em ombro e principalmente cabeça lateral, mais elevações. Dica número 2, apesar do ombro ajudar muito, a parte da dorsal também é muito importante. E para você aumentar a largura, quando você for treinar costas, você tem que fazer mais puxadas, ou seja, o peso vem de cima para baixo. Quando você faz remada, você trabalha não a largura, mas mais a espessura, que também é importante, mas aqui a gente quer ser largo. E por último, a gente vai falar de perder e não ganhar, porque a gente falou de ganhar ombro e ganhar dorsal. Agora a gente quer perder gordura. Por quê? Porque a gente tem mais gordura localizada na cintura abdominal. Então mesmo que a gente perca a gordura como um todo, a cintura tende a responder mais. Então você aumenta em cima e diminui embaixo, porque tudo é efeito de comparação. Vai lá. Ei, galera, vocês estão querendo ficar largo, né? Mas então, gente, olha só. Ele falou muita coisa errada, velho. Muita coisa conceitualmente errada. E quando eu der aulinha falando de anatomia, de fisiologia, isso aí vai ficar bem claro pra vocês, tá? Eu lembro que eu vim aqui trazer essas informações rápidas pra ajudar vocês a não fazerem muita coisa errada e não prejudicarem a saúde. Ou até mesmo não perder tempo, né? Como é mais esse caso. Então, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo, tirar mais dúvidas comigo, você pode se tornar membro do canal. Para se tornar membro do canal custa apenas R$ 4,99 por mês. Então você tem acesso a conteúdo exclusivo, vai ficar uma estrelinha lá e eu vou responder suas dúvidas, tá bom? Agora, se você é estudante ou profissional da área da saúde, o negócio é esse aqui, ó. O negócio é o Nerdflix. Enquanto eu vou falando, fica sempre um QR Code. Em todos os meus vídeos fica aqui. Se você apontar sua câmera para esse QR Code ou você ir lá na descrição do vídeo, vai te mandar para o Nerdflix. É uma assinatura mensal, ela é muito barata. É uma assinatura que você, assim, vai pagar o equivalente a um lanche do McDonald's. Você tem acesso a mais de 200 aulas, você pode emitir certificado e eu te garanto, é um conhecimento que você não viu na faculdade, que você não viu nem mesmo em nenhuma pós-graduação. Então vale muito a pena esses 2 investimentos, tá bom? E aí, aproveita agora e já deixa seu like no vídeo, já coloca para seguir o canal e ativa as notificações, porque senão você vai ficar largo.
Vamos lá, pessoal, sem piadinhas maldosas, né? Pelo menos não pelos próximos segundos. Vamos entender essa questão dos ombros largos. O que que torna um ombro largo? A primeira coisa que vocês precisam entender é que muito das suas estruturas, do que a gente vê quando olha, é obviamente que a gente vê as camadas mais superficiais. A gente vê lá a pele, a gordura, os músculos. Mas essas camadas, elas são sobrepostas aos ossos. Então, o que determina, né, a sua largura, né, se o seu ombro vai ser largo ou não vai ser largo, não é necessariamente o músculo que você tem por cima, mas a estrutura óssea. É, por exemplo, eu quero ter uma casa enorme. Beleza. Se você quer ter uma casa enorme, você não vai construir uma casa enorme botando mais cimento em volta dos tijolos. Você vai ter que fazer uma estrutura. Você vai ter que colocar pilares afastados um do outro. É isso. Então, olha aqui uma foto, uma visão posterior do seu esqueleto. Você tem ossos ali, né, que é o que nos interessa, esses que estão aí, né, da sua lombar até a sua nuca. Você tem aí, né, a sua escápula, que ele está com o nome antigo ainda de omoplata. Você tem a sua clavícula. Então esses ossos, eles não podem ser estreitos, porque senão você pode colocar músculo em volta à vontade, mas você não vai ter uma visão tão triangular assim. E outra coisa importante é que também o seu osso do quadril, né, você vê ali o seu ilho, a sua distância de um ilho para o outro, ela não pode ser muito grande, porque se o seu quadril for muito largo e se o ombro for muito largo, você fica quadrado. Então, independente da quantidade de gordura e de músculo que você distribua aí, se as suas estruturas ósseas não favorecerem, você realmente não vai ter um aspecto muito triangular. E nesse ponto é importante destacar que o exercício não tem a possibilidade, depois que os seus ossos já foram calcificados, né, porque o que acontece? Quando você é criança, você pede um raio-x do antebraço e você vai ver, eu vou ver se eu acho para colocar aqui um raio-x de um antebraço de uma criança. Você vai ver que tem um pedacinho, né, que é pretinho, que não aparece osso, porque aquilo é uma cartilagem, então o seu osso ainda estica a partir dali. Só que depois que você se torna adulto, aquilo some, então o seu osso não estica mais, você não cresce mais. Então essas estruturas ósseas, depois que você as calcifica, elas não mudam. Então assim, se você for uma pessoa que estiver querendo ficar com os ombros largos hoje, não vai dar. Se você for uma pessoa que tiver medo de alargar o ombro, né, vou fazer natação agora depois de adulto, não vai ficar, esquece. Então, o primeiro ponto, tem que acabar com isso, de achar que largura vai ser modificada pelo exercício. Isso é um grande mito, isso é uma grande bobagem. Então, isso pode ser uma boa e uma má notícia para você que está assistindo, né? Se você tinha medo de fazer alguma atividade para ficar com um ombro largo, beleza, é uma boa notícia. Agora, se você queria largar seus ombros, isso é uma má notícia. Eu posso melhorar esse aspecto? Pode. Você pode melhorar esse aspecto, né, como eu falei. Por cima da estrutura esquelética tem os músculos. E aqui eu trago para vocês agora uma foto dos principais músculos que estão. Na verdade não são os principais, né? Aqui tem uma penca. Mas você tem aí o redondo maior e menor, você tem o dorsal, você tem os deltoides. Então, esses músculos podem ser modificados, tornando o seu visual mais agressivo, né? Te olhando de costas e você parecendo um triângulo. Mas aí não é a largura, são músculos que aparecem. Por exemplo, um dorsal, ele pode ficar mais hipertrofiado, né? Mas a sua distância de um acrômio para o outro não muda. A largura do seu ombro é a sua distância biacromial. Então volta aí para você ver o que é um acrômio, né? A largura do ombro é a distância de um acrômio para o outro. Isso aí não muda quando você faz exercício. São estruturas ósseas. Sua distância biacromial não vai mudar. Mas eu vou ver um dorsal mais hipertrofiado, aí vai ter uma aparência mais triangular. Agora, só para vocês relembrarem algumas coisas que eles falam, né, aqui, eu vou colocar aqui só uns trechinhos para vocês entenderem alguns aspectos e a gente discutir isso pontualmente, né? Vamos ter que colocar desde a parte da largura de novo. Vamos nessa. Vou te dar 3 dicas para você ficar mais largo. Primeiro de todos é você focar no desenvolvimento dos ombros. Então, quando você for montar um treinamento para você, faz um foco em ombro e principalmente cabeça lateral, mais elevações. Olha, isso daí tá errado.
né, essa coisa de focar no ombro, de elevação lateral, ele até faz uma coisa contraditória, né, porque ele faz um desenvolvimento e fala para você focar nas elevações laterais. Dá uma olhada na aula sobre ombros que tem no Nerdflix. Se você for assinante aqui do meu canal do YouTube Ouro, você também tem essa aula aí sobre ombro. E eu mostro que, na verdade, essa divisão de açougue que fizeram, né, cabeça lateral, é uma divisão açougueira. O seu deltoide, por exemplo, esses feixes que estão mais lateralizados, eles são ativados igual o peitoral quando você faz supino. Então, na verdade, quando você faz exercícios isolados de ombro, você pode até gerar uma dose excessiva, porque tudo que você fizer para peito também é para ombro. Então, até tem estudos mostrando que quando você faz isolados demais para ombro, inclusive essa elevação lateral que ele falou, você aumenta o risco de dores e de lesões. Então, você chegar e ficar achando que fazer um monte de exercício do lado de ombro vai fazer você ficar largo, não vai. É mais fácil você ter uma lesão do que você ter uma hipertrofia, porque excesso de dose pode gerar estresse desproporcional. Então, você ter um fortalecimento de deltoide é legal, mas você fortalece o deltoide fazendo supinos, exercícios básicos, né? Se você quiser colocar um desenvolvimento, por aí vai, também vale a pena. Agora, toma cuidado de ficar fazendo essas elevações, porque ela pode lascar o seu ombro. E de repente no comentário vai ter alguém dando depoimento que se lascou por conta disso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Dica número 2, apesar do ombro ajudar muito, a parte da dorsal também é muito importante. E para você aumentar a largura, quando você for treinar costas, você tem que fazer mais puxadas, ou seja, o peso vem de cima para baixo. Quando você faz remada, você trabalha não a largura, mas mais a espessura, que também é importante, mas aqui a gente quer ser largo. Porra, caraca, bicho, é foda isso, né? Assim, os planos de trabalho da puxada e da remada são diferentes. Eu tenho um vídeo aqui que eu faço a comparação da puxada e da remada, tá? Agora, o que acontece? Ele fala aí de uma espessura, né? É meio complicado entender esse conceito de espessura. Como cientista, a gente usa espessura, a gente passa a ultrassom para ver a espessura do músculo, né? E acaba que poderia ser largura, sei lá, comprimento, o que é que seja. Mas não dá para entender muito bem esse conceito, só que o que acontece no final das contas na remada? A remada, ela trabalha, por causa da retração da escápula, ela acaba trabalhando muito esses músculos que retraem a escápula. Então eles não ficam nessa parte lateral quando você olha de frente, né? Eles ficam mais no centro das costas, mas também tem um trabalho de dorsal. E aí quando ele fala isso da puxada, é legal, né? Tem vídeo aqui que eu dou algumas orientações muito boas sobre puxada, mas o que precisa entender? De novo, você não muda a sua distância biacromial, fortalecendo o dorsal. Cara, é só você olhar aí, ó, onde está o dorsal? Ele está abaixo da sua escápula, não tem nada a ver. O que pode acontecer é você hipertrofiar, e essa região que está abaixo fica mais aparente. Mas é isso, né? Você recheia um esqueleto, digamos assim, você encapa um esqueleto, tá? Por último, a gente vai falar de perder e não ganhar, porque a gente falou de ganhar ombro e ganhar dorsal. Agora a gente quer perder gordura. Por quê? Porque a gente tem mais gordura localizada na cintura abdominal. Então, mesmo que a gente perca a gordura como um todo, a cintura tende a responder mais. Então, você aumenta em cima e diminui embaixo, porque tudo é feito de comparação. Olha só, não é de todo ruim, né? Mas ele falou uma coisa meio maluca, né? Cintura abdominal. Porque, por mais que a gente, né? Eu já vi aquele cara que dá, o Cariano dando aquelas dicas horrorosas, né? Sobre a cintura. Porque assim, abdômen normalmente a gente considera essa parte que quando você tem uma visão lateral da pessoa, ela fica mais à frente. Cintura, a gente considera essa voltinha aqui, que faz a ampulheta. E o que ele falou sobre normalmente você acumula mais gordura nessa região é um padrão bem complicado, né? Porque não é bem assim. É um padrão muito individual. Tem pessoas que têm muita gordura nas costas, principalmente tem muitas mulheres, né, que tem mais gordura na região glúteo-femoral. Tem pessoas com gordura na extremidade, né? Tem a minha aula de lipedema que eu falo sobre isso, explico sobre os padrões diferentes. Mas o que acontece, né? O que determina essa diferença, se você passar a mão aqui, ó, você vai sentir uns ossinhos, né? E quando eu botei a fotinha do esqueleto para vocês, eu mostrei, né, esse ossinho aí que é o ilho. Então, se você tiver o seu quadril largo, você pode perder a gordura que for, que você vai ter esse formato mais quadradinho. Então, é óbvio que a gordura interfere, mas tem muita coisa que tem a ver com a sua estrutura óssea. Então, é preciso entender isso, porque eu sou da época em que as pessoas chegavam para pegar um treino de musculação com uma foto. Dizer assim, eu quero ficar desse jeito. Eu quero ficar com o corpo da fulana, eu quero... Velho,
tem uma estrutura óssea ali que não é a sua, né? Tipo, eu falei da aula de lipedema. Aí tem a mulher que tem uma estrutura óssea mais larga, o joelho dela é mais largo, e fala, eu tenho um joelho gordo, eu tenho que fazer lipo no joelho. Pô, a mulher morreu fazendo isso. Então tem coisas que a gente precisa entender que não se modificam. Portanto, né, normalmente aparece uma maromba jogando uma isca ali para vender uma consultoria para você, como patrocinado por um suplemento, para dar engajamento. E aí você pode acreditar nessa informação e levar ao pé da letra. E você vai se frustrar, né? Você vai se entregar a práticas que podem ser perigosas, como o moleque que eu falei, que foi fazer uma lipo no joelho e acabou morrendo. Tem gente que vai tentar fazer uma lipo, tem gente que se presta a cirurgia de remoção de pedaços de ossos. Então, sobre dicas que você realmente precisa, o que realmente você precisa saber sobre ter ombros largos, né? Eu fico rindo que vai ficar largo, vai ficar largo. Pô, não aguento, velho, eu não tenho maturidade, a quinta série nunca saiu de mim. Então, né, primeiro, realmente, você ter músculos fortes nessa metade superior do seu tronco, então você ter deltoides fortes, hipertrofiados, o que você consegue com exercício básico. Eu recomendaria supinos, eu recomendaria desenvolvimentos, eu recomendaria muito cuidado com remada alta elevação lateral, por causa do risco de lesão. Vê isso na aula do Nerdflix, eu explico direitinho. Eu recomendaria, sem dúvidas, um bom trabalho de dorsal. E um bom trabalho de dorsal, como ele falou, e ele falou corretamente, é principalmente conseguido num plano frontal ou num plano sagital, conforme eu expliquei aqui também em aulas anteriores, eu explico na aula lá. Então, fazer puxadas, sem dúvida nenhuma, e realmente você ter um percentual de gordura controlado, principalmente na região da cintura. Então, tem coisas que realmente ele fala que são muito boas, só que a maneira como isso está apresentado pode te induzir a erro. Principalmente a questão de falar dos isolados, de achar que você pode mudar muito sua estrutura e você não pode. Então, fiquem tranquilos. Se você é aquela pessoa que é, né, aquela menina, se você tem alunos que falam, eu não posso treinar costas que meus ombros são largos. Filha, se era quando você nasceu, vai continuar até você morrer. Já era. Não é fazer um exercício que vai mudar a sua estrutura óssea, tá? Agora, a notícia ruim é que se tem um rapaz aí querendo ficar com o ombro largo, meu filho, você pode hipertrofiar pra caramba. Você vai conhecer um monte de gente que é forte pra caramba, mas tem o ombrinho estreito. Depois, se você souber de algum fisiculturista, alguém forte que é assim, é só deixar o comentário que a gente corre atrás pra stalkear. Meus queridos, aguardo vocês no Nerdflix e aguardo vocês como membros do meu canal. Até a próxima!